Emerson Maia. Bora falar dos números, Mike? Começamos sempre falando do Produto Interno Bruto, o PIB. Por que nós começamos sempre falando do PIB? Porque ele ilustra, ele representa quanto de negócio está sendo realizado na economia de uma forma geral. Então, todos os produtos que são fabricados, comercializados, os serviços que são prestados, quando soma tudo isso, ele dá um número que chama-se Produto Interno Bruto. Então, ele ilustra quanto de negócio está sendo feito e ele pode ser medido, no caso que nós estamos anunciando, é sempre em nível nacional, ou seja, Brasil inteiro. Brasil! Como também pode ser medido pela região, pela cidade, pelo bairro, até pelo setor, né? As empresas de indústria, as empresas de comércio, as empresas de prestação de serviço e assim por diante. A previsão de crescimento do PIB é 2,16%. Significa que em valores, a economia, né? As pessoas, as empresas vão comprar 2,16% a mais do que compraram em 2024. E quando as pessoas, as empresas compram, crescem, isso gera faturamento, e faturamento gera lucro, e lucro gera qualidade de vida da população de uma forma geral. Então sempre o PIB ele é muito importante porque lá na ponta ele vai refletir em qualidade de vida das pessoas. Porém, o que você compra hoje com o seu rico dinheirinho não é a mesma quantidade de produtos que você compra daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano. Quando você aumenta o faturamento, a renda, o valor que você ganha, naturalmente você pode comprar mais. Porém, por outro lado, se o preço desses produtos sobem, na verdade você vai poder comprar menos. Então, se você ganha mais do que a inflação, você está aumentando o seu poder de compra. Se o que você ganha é abaixo da inflação, você está perdendo poder de compra. Ou seja, você está com um salário maior, mas você chega lá no mercado e você não consegue continuar comprar a mesma quantidade de produtos, porque o preço dos produtos aumentaram mais do que o seu salário. Enquanto a previsão do PIB é 2,16% de crescimento, esses preços eles estão aumentando em mais de 4%, ou seja, hoje o índice acumulado dos últimos 12 meses é 4,68%. Significa que, em média, nos últimos 12 meses, os preços aumentaram 4,68%, enquanto a receita aumentou 2,16%. O fato é que os preços estão aumentando mais do que a lucratividade. Isso, no longo prazo, é muito perigoso. Por isso, nós entramos com o antídoto. Existe aí um remédio para a inflação que o governo, através do Banco Central, utiliza para poder resolver esse problema da inflação. Esse antídoto chama-se taxa de juros, que é ilustrado para nós através da taxa Selic, como se fosse ali o antibiótico para resolver o problema da inflação. Hoje nós estamos com uma dose dita como, vamos dizer assim, acertada. Por quê? Porque a partir do momento, e aí quando eu digo a partir do momento, é a partir de julho de 2025, o Banco Central estipulou a meta da inflação, da taxa de juros em 15% ao ano. A partir desse patamar, a inflação vem dando sinais de recuo, ou seja, vem reduzindo, vem diminuindo esse aumento de preço, né? Apesar de 4,68% ainda ser alto, ela vem caindo a cada divulgação, e aí a divulgação do IPCA é todo dia 10 de cada mês. Antes do dia 10 é divulgada uma prévia, com base, o IPCA é com base em um mês, e o IPCA 15 é com base em 15 dias. Então, esse IPCA 15 ele é uma prévia de quanto vem o IPCA. A notícia não é tão boa, porque o IPCA 15, que foi divulgado essa semana, ele aumentou 0,20%. Emerson Maia. Voltamos falando dos índices. Então, o remédio, né, o antibiótico, o antídoto para cuidar da inflação é a taxa Selic. Nós entendemos que 15% é uma dose adequada
porque isso está refletindo na queda constante da inflação. A meta estabelecida pelo governo é 3%. Então, quando a gente olhar para o número de inflação, ou seja, para o IPCA, e esse número estiver acima de 3%, ele está acima da meta. Mas ele tem que chegar a 3%? Não. Ele tem uma margem de erro de 1,5%. Então, se ele tiver até 4,5%, está dentro da meta. Acima de 4,5% está acima da meta. E a partir do momento que esse índice de inflação, que é ilustrado pelo IPCA, chegar abaixo de 4,5%, começa a dar espaço para a possibilidade da taxa de juros reduzir. Quando a taxa de juros reduz, as pessoas conseguem comprar mais. Por quê? Financiando o mesmo valor, paga uma parcela mais baixa. Ou pagando a mesma parcela, consegue financiar mais dinheiro. E quando as pessoas têm acesso a mais dinheiro, elas compram mais, ou as empresas faturam mais, as indústrias fabricam mais e todo mundo contrata mais pessoas, são mais pessoas trabalhando e aí aumenta o PIB. E lembra, o PIB reflete na qualidade de vida das pessoas. Por isso é importante que tenha uma previsão e que tenha aí um sentido de redução na taxa de juros. Apesar de a previsão para esse ano de 2025 ainda fechar em 15%, a previsão para o próximo ano, considerando que a inflação fique dentro da meta estabelecida, a previsão é que caia a taxa de juros para pelo menos 11,75%. O fato é que o preço do dólar em relação ao real, ele acaba influenciando muito nessas importações e exportações. Por isso é sempre importante a gente ficar de olho nesse número. E hoje o dólar está a R$ 5,33. Para finalizar o aspecto de indicadores econômicos, toda essa história vai refletir, claro, nas empresas, no seu faturamento, no aumento desse seu faturamento ou na queda do faturamento das empresas. E quando está tudo bem, está tudo em ordem, a tendência é que essa empresa venda mais, contrate mais pessoas, que ela cresça, que ela exporte, que ela importe máquinas, equipamentos e por aí vai. E isso acaba refletindo no preço da empresa. A empresa acaba valendo mais. E um indicador para entendermos quanto anda na média as empresas no Brasil, é claro que é importante considerar que esse indicador ele não reflete o preço de todas as empresas. Ele reflete o preço das empresas que têm as ações negociadas na Bolsa de Valores. Porém, são empresas. E normalmente o que acontece com uma empresa ou com um determinado setor, acontece com os outros também, independente dessa ação estar ou não sendo negociado na Bolsa de Valores. Tá? Então, se as empresas que estão negociadas na Bolsa de Valores estão se valorizando, as nossas empresas, de uma forma geral, todas as empresas dentro do país, elas também têm uma tendência de se valorizar. Porque se um está faturando mais, o outro está contratando mais fornecedores, mais mão de obra, comprando mais produtos e todo mundo cresce. E isso reflete, claro, no preço de todas as empresas. Mas o número que nós divulgamos aqui, ele se refere à valorização de preço daquelas empresas que são negociadas na Bolsa de Valores. E quando nós falamos disso, agora, dia 27, nós batemos um novo recorde. A Bolsa de Valores bateu um novo recorde, Mike. 158 mil pontos. Só para lembrar, nos últimos programas aqui, a gente está fazendo uma prévia, dia 23 era 145, dia 30 bateu recorde 149, dia 6 de novembro 153, dia 13 de novembro 157, aí dia 20 deu uma leve caída para 156.992 e hoje, dia 27 de novembro, um novo recorde, 158.453 pontos. Esses pontos, eles refletem um valor de crescimento das empresas de uma forma geral. Tá? E aí no acumulado do ano, por exemplo, se você tivesse comprado uma ação de cada empresa que está com as ações negociadas na Bolsa de Valores lá em janeiro, hoje você teria ganho 31,77%, Mike. Emerson Maia.
O governo aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Esse ano de 2025, você ainda vai ser tributado pela lei antiga. Essa nova lei vai passar a valer a partir de 2026, que vai influenciar na declaração de 2027. Porque na declaração de 2026, você declara sobre o seu rendimento do ano de 2025. Tá? Também, para quem ganha entre R$5.000 e R$7.500, vai ter um desconto. Você não vai pagar o valor cheio do imposto de renda, vai ter um desconto, né? E quem ganha daí a partir de R$7.500, vale a mesma regra, os 27,5%, não muda nada. Estima-se que mais de 500 milhões de brasileiros serão beneficiados pela isenção de imposto de renda. Emerson Maia.